Cosmovisão. Conjunto ordenado de valores, crenças, impressões, sentimentos e concepções de natureza intuitiva anteriores à reflexão a respeito da época ou do mundo em que se vive. Em outras palavras, é a forma particular de como alguém vê o mundo. É por meio dessa lente que desenvolvemos no decorrer de nossa existência que interpretamos a realidade à nossa volta e respondemos às grandes questões que dão sentido à nossa vida. Todo indivíduo desenvolve uma cosmovisão, mesmo que não tenha consciência dela. Analisar e compreender as diferentes formas com que as pessoas enxergam o mundo é uma tarefa essencial para aqueles que visam estabelecer um diálogo a partir de uma cosmovisão muito específica, a cosmovisão bíblica. Fique atento, o Teólogos está só começando. O termo cosmovisão significa literalmente visão de mundo. É a forma como a gente enxerga o mundo. O termo cosmovisão, ele é mais abrangente do que outros termos que a gente usa para analisar a sociedade. Do que, por exemplo, o termo cultura, do que, por exemplo, o próprio termo sociedade. Então, é a forma como a gente vê o mundo. Uma cosmovisão é literalmente a janela no qual a gente pega os dados da realidade, organiza e procura enxergar eles. Procura enxergar como é que funciona a realidade, o que é a realidade. Visão de mundo é a forma como cada pessoa individualmente enxerga a sua vida no mundo. Os seus preceitos e conceitos, exemplos, imagens e representações compõem então a sua cosmovisão ou visão de mundo. Basicamente, isso é cosmovisão. Agora, quais fatores podem influenciar a cosmovisão que cada um tem individualmente? Bom, entramos aqui num grande poço de profundidade infinita, né? Porque, como já diria o filósofo Michel Henry, tudo nos afeta. Então, desde experiências que são introjetadas e vivificadas de forma pessoal, ainda que seja uma experiência coletiva, acaba interferindo ou fazendo ou moldando a sua visão de mundo. Então, a mídia, obviamente, forma opinião e muda a sua visão de mundo, ou de uma forma específica altera a sua visão de mundo. A religião, então, certamente serve para a composição da sua visão de mundo. A cultura, de uma forma geral, no sentido de cultura popular, também molda a sua visão de mundo. A sua própria comunidade, a sua ascendência, né, também diz respeito à sua visão de mundo. A escola, sem dúvida nenhuma, a educação como principal, norteadora de uma visão de mundo, faz com que você tenha uma premissa ou outra. Uma cosmovisão, ela é, digamos assim, anterior à cultura, ela é anterior à filosofia, ela é anterior a essas disciplinas acadêmicas, digamos assim, e ela é mais instintiva. Todo homem comum, não importa, né, se ele frequentou um banco de universidade ou não, toda pessoa, ela necessariamente tem uma cosmovisão. Até uma pessoa que diz que não tem cosmovisão, ela tem uma visão de mundo também, né? E naquela visão de mundo inclui a que ela acha que ela não tem visão de mundo. O que faz com que um ser humano específico pense o mundo como ele pensa? Quais foram as suas matrizes, as suas fontes, a sua educação, a sua perspectiva? Isso forma a sua visão de mundo. Então, a rigor, embora as visões sejam bastante parecidas entre si, dentro de uma dada localidade, no fundo há matizes, não é tudo preto no branco não, porque essas relações são modificáveis, né, de pessoa para pessoa, muitas vezes a partir daquilo que ela pessoalmente interpreta. E duas pessoas com cosmovisões diferentes, parece que elas habitam universos completamente diferentes. Então pensa numa pessoa que é teísta, ela acredita no Deus cristão, e uma pessoa que é ateísta, ela não acredita no Deus cristão.
certamente o universo para essas duas pessoas, mesmo elas habitando no mesmo planeta, mas a visão de mundo delas faz com que elas habitem universos completamente diferentes. A cosmovisão, sendo algo totalitário, interfere em todas as áreas. A própria forma como você vivencia Deus e a própria religião tem a ver com a sua visão de mundo, com a sua cosmovisão. Por exemplo, se você tivesse nascido num contexto iluminista em seus inícios e tivesse como professores alguns adeptos desse iluminismo incipiente, provavelmente a sua visão seria contrária à premissa, até então geral, de religião praticamente incontestável. E isso, obviamente, alteraria, como alterou a visão de mundo de muitas pessoas, que por conta disso alterou a própria visão dos livros, dos enciclopedistas, e modificou toda uma geração. Então, novamente, nós somos afetados por tudo. Todas essas fontes acabam alterando a nossa visão de mundo. Em seu livro Dando Nome ao Elefante, James Sire escreve o seguinte: cosmovisão é um compromisso, uma orientação fundamental do coração, algo que pode ser expresso em uma história ou em um conjunto de pressuposições que sustentamos sobre a estrutura básica da realidade e que provê os fundamentos em que vivemos, nos movemos e temos nosso ser. As grandes perguntas que todos nós, consciente ou inconscientemente, fazemos são respondidas dentro dessa narrativa a qual somos tão fiéis. E é a partir dela que encontramos propósito e rumo neste mundo. Mas afinal de contas, quais perguntas são essas? A cosmovisão também é aquilo que é mais básico do que a filosofia. É aquilo que ajuda a gente, ou melhor, é aquilo que a gente usa para responder às grandes questões fundamentais da vida. Então, quem é o homem? Deus existe? O que acontece com a gente depois que a gente morre? Como a gente deve viver? Como é que é possível obter conhecimento? Então, essas grandes questões, elas, por exemplo, elas são respondidas por uma cosmovisão. Então, todas as pessoas têm cosmovisão necessariamente, né? A filosofia é uma forma sistemática, digamos assim, de estudar as respostas que geralmente as nossas cosmovisões dão. Essas grandes questões são as mesmas questões de sempre, que os gregos tentaram responder e que hoje a filosofia contemporânea, de alguma forma, tenta responder, embora não tão diretamente quanto os primeiros filósofos da época de ouro, Grécia. Eis as grandes questões: qual o sentido da vida, de onde viemos, para onde vamos, né? O que aqui fizemos, em outras palavras, o sentido da vida, né? E a cosmovisão é importantíssima para a resolução dessas questões. Tem um pensador, que o nome dele é James Sire, que ele diz que uma cosmovisão ela busca responder 7 perguntas. A primeira e mais fundamental de todas é saber se Deus existe ou não. Se existe, ele se revelou aos seres humanos ou não? Se revelou, ele é um ou ele é vários? Né? Então, essa primeira pergunta, Deus existe? É a pergunta mais fundamental de todas. A segunda pergunta é o que é a realidade? Né? A primeira pergunta certamente vai determinar a resposta da segunda. Né? Então, a realidade é uma caixa fechada chamada natureza, que é tudo que existe, existiu, existirá, que é só matéria, ou a realidade, além da natureza, tem algo que é além da natureza, ou seja, sobrenatural, sob a natureza. Então, Deus existe, o que é a realidade? A partir dessas duas perguntas, a gente vai respondendo todas as outras 5. Então, uma terceira pergunta é: de que narrativa eu faço parte? Por exemplo, qual é o significado, por exemplo, da vida? Qual o significado da história? O que significa estar aqui? Né? Quem sou eu? Essa é uma quarta pergunta que a cosmovisão busca responder. Né? De onde eu vim? O que é que eu estou fazendo aqui no mundo?
Uma quinta questão é: o que são os valores morais? O que é o certo e o errado? Uma sexta, de Sherry, tem a ver com o que é que acontece com a gente depois que a gente morre, né? E uma última questão é possível conhecer alguma coisa? E se sim, como é possível conhecer alguma coisa? Então, a depender da sua visão de mundo, a depender da sua cosmovisão de mundo, você vai dar respostas diferentes a essas que são 7 perguntas fundamentais sobre o ser humano. Então, um naturalista e um teísta vai dar respostas completamente opostas sobre a pergunta: existe vida após a morte? Né? Então, da mesma forma, um naturalista e um teísta, eles vão dar respostas diferentes à pergunta: é possível conhecer alguma coisa? E se sim, como é possível conhecer alguma coisa? Como regra de fé e prática, às vezes uma questão aparentemente insolúvel é motivo para ele pensar, inclusive, em meios de acabar com a própria dor, ou mesmo com a própria vida, porque ele não vê essa caminhada, né, linear de um ponto para o outro. Um cristão, basicamente tendo a Bíblia como o seu livro sagrado, entende que o ser humano, ele caminha, ou seja, ele saiu do ponto A e está em direção ao ponto B. Ou seja, existe um sentido, inclusive para o sofrimento, para as angústias, para as agruras da vida. Está tudo dentro do pacote, porque Deus lhe dá um sentido e um significado. Então, mesmo no sofrimento, há certa, entre aspas, nesse caso, recompensa. É um exemplo de como a cosmovisão norteia as grandes perguntas da humanidade. Os antigos gregos já não viam assim, não existia essa linearidade, mas era alguma coisa mais cíclica. Então eles faziam sempre as mesmas coisas para que tivessem sempre os mesmos resultados. E bastava agradar os deuses nos seus templos, nas suas festividades, que estava tudo garantido. Então essa perspectiva os gregos não tinham. Portanto, Apocalipse, revelações das últimas coisas, para os gregos era algo desconhecido. Agora, a cosmovisão cristã, bíblica, nos diz que devemos continuar caminhando, apesar dos pesares. Isso molda, modifica a vida e nos dá um sentido explícito para a vida. Como o mundo está imerso em tragédias, tristezas e corrupções, então eu devo fazer uma diferença. Eu devo pensar para além do mercado, para além do lucro e andar a segunda milha com o meu próximo. Isso é cosmovisão cristã. E isso molda a vida de muitas pessoas. Eu lhe pergunto, o que leva alguém que vive confortavelmente durante um período da sua vida a abandonar tudo e ir fazer missão num local nebuloso, com pobreza absurda, com guerra? Alguma coisa que o move. É nesse sentido que a cosmovisão, de fato, muda essa perspectiva e tira muitas pessoas de sua zona de conforto. E a explicação, geralmente, é transcendente. Olha, senti que fui chamado por Deus. Acho que a minha vida é mais do que ver televisão, do que participar dessa nossa comunidade onde pouca coisa acontece, onde não há um serviço, mas as pessoas que precisam. Como na água o rosto corresponde ao rosto, assim o coração do homem ao homem. Provérbios 27, 19. Essa grande verdade encontrada na Bíblia reflete precisamente aquilo que uma cosmovisão demonstra. Somos todos fruto de uma experiência de vida que irá moldar a forma como vemos o mundo. Esse comprometimento que temos com o coração, centro de nossa essência e devoção, irá nos conduzir em cada escolha, decisão e caminho que tomarmos. Quando falamos de cristianismo, estamos justamente apontando que um novo paradigma precisa ser assimilado por aqueles que buscam viver debaixo do Evangelho. A cosmovisão não é simplesmente o conhecimento de uma visão de mundo, mas é a vivência dessa visão de mundo, porque a cosmovisão não é teórica, é algo que
que transcende o teórico e que está imbricado mesmo na nossa fala agora, né? O fato de eu estar sentado onde estou, com a roupa que estou vestindo, falando o que estou dizendo, diz respeito a uma visão bem específica de mundo também. Então, basicamente, nós temos essa impressão de sermos, entre aspas, livres, no sentido de cosmovisão, né? Mas estamos bastante restritos àquilo que vivenciamos, né? A filosofia, ela dá um norte, mas faz com que as pessoas, a partir desse norte, busquem as suas soluções práticas, né? E a cosmovisão é sempre constituída de uma filosofia. Mas muitos sequer sabem ler e leem essas filosofias, mas vivenciam essa cosmovisão. Por exemplo, por assimilação, por premissa, enfim, elas estão dentro de um contexto. Não existe ser humano que viva fora do mundo ou fora de uma visão de mundo. Mesmo que ele negue todas elas, mesmo que ele seja um ermitão e viva num buraco no meio de um deserto, ele ainda assim vive sob certa visão de mundo, ainda que ele negue, repito, né? Portanto, ninguém escapa disso, ninguém escapa. Agora, alguns estudam e conseguem identificar conceitualmente que autores e que agentes os modificam. E mesmo assim, é uma leitura sempre parcial, mas a maioria não está muito preocupada com isso. A cosmovisão cristã, ela inicia dizendo que, primeiro de tudo, há um Deus, Criador do céu e da terra. A partir daí, ela muda completamente a forma como a gente vê o mundo, né? Então, pensa, por exemplo, numa visão de mundo secular ou deísta, né? Ou seja, Deus existe, mas ele não interfere nas coisas aqui do mundo, né? Quando a gente pensa nisso, a gente vê que a resposta, por exemplo, sobre o certo e errado é completamente diferente. Porque se Deus existe e ele se revela aos seres humanos, então a coisa certa a fazer depende do que esse Deus ordena. Mas se Deus, mesmo que ele exista, ele não se revelou aos seres humanos, a coisa certa a fazer depende de nós mesmos, né? Então, essa é uma primeira diferença entre uma visão de mundo cristã e uma visão de mundo secular. Mas a principal tem a ver com a intervenção divina. Porque na visão de mundo cristã, Deus intervém. Na visão de mundo cristã, Deus se revela. Na visão de mundo cristã, Deus encarna, né, e aparece. Na visão de mundo deísta, Deus não faz nada dessas coisas, né? Na visão de mundo secular, por exemplo, Deus ele não aparece, ele deixa os seres humanos por si mesmo, né? E isso muda completamente a forma como a gente enxerga conhecimento, beleza, verdade, valor, ética, etc. Você constrói a sua cosmovisão, mas afinal de contas a cosmovisão também te constrói, né? Porque, como diria Hegel, e é uma frase bastante lida e repetida dele, mesmo fora de sentido e de contexto, nós não somos filhos dos nossos pais, mas do nosso próprio tempo. Ou seja, às vezes nascemos num local e numa época específica, e essa época e esse local nos moldam. Aliás, eu tiro esse às vezes, é sempre assim, né? Agora, em algum momento, a partir do molde que você recebeu, você pode moldar também o mundo de outras pessoas. Então existem pessoas que não foram apenas filhas dos seus próprios tempos, mas também mães e pais dele. Ou seja, se apropriaram daquilo que o mundo naquela época lhes ofereceu e lhes oferece, e a partir disso entregaram uma outra cosmovisão a partir daquela, não outra no sentido de totalmente nova, mas a partir daquela, uma visão de mundo distinta, a partir dos princípios que lá estavam, porque isso que molda a pessoa sempre, né? Todos temos cosmovisão, então ninguém está livre disso, porque a partir do momento que você nasce, quando você vai para sua casa, e mesmo antes disso, ainda recém-nascido, ouvindo o seu pai e a sua mãe, e alguns dizem que isso se dá ainda antes do nascimento, você já tem inserção numa visão de mundo específica.
Então, muitas vezes, os seus atos, as suas atitudes, os seus comportamentos estarão a partir dessa cosmovisão. E você talvez nem perceba isso. Então, por que você é o que você é? Isso diz respeito à sua cosmovisão. Agora, essa cosmovisão, ela em algum momento é dada a você. E continua sendo sempre dada a você. Mas a partir de um dado momento, é percebida e agora sistematizada por você. Ou, em outras palavras, relida. Você, então, toma aquilo que você tem e faz disso alguma coisa talvez distinta do que geralmente seria dentro de um mesmo contexto. Então, a cosmovisão não é algo que limita você àquela existência para o resto da vida. Muito pelo contrário. Pode ser um trampolim para que você, a partir das percepções iniciais, busque outras possibilidades. Agora, todo mundo tem uma visão de mundo, que pode ser distinta, mesmo em relação ao mesmo contexto comunitário. Mas todos nós temos uma visão de mundo, né? Todos estamos sujeitos aos nossos próprios paradigmas, dos quais somos, mesmo sem percebermos, entusiastas e devotos. O que a Bíblia apresenta, porém, é uma grande revolução na forma de olharmos as coisas. A conversão consiste em abandonarmos todo o nosso sistema de crenças, seja de uma vez ou aos poucos, e assimilarmos uma nova forma de enxergarmos a realidade, de nos relacionarmos com Deus, com o próximo e com a boa criação divina. Ignorar essa necessidade ao evangelizar um indivíduo é apenas fazer as coisas de forma incompleta. Precisamos compreender de uma vez por todas que a história que a Bíblia nos conta possui as respostas que precisamos para que nossa vida faça sentido. O mundo hoje, global, plural, né, não está mais restrito à sua própria aldeia. Então hoje, com o advento da internet, da multiplicidade das línguas em que o adolescente aprende, da própria internet, né, que dá acesso a esse jovem, a esse mundo, as coisas boas e não tão boas também, ele logo percebe que o mundo é muito mais e muito maior do que o seu próprio país ou a sua própria comunidade. E pode ser, isso é bastante relativo porque varia de pessoa para pessoa, que ele acabe se rebelando contra o seu próprio sistema de mundo e busque outras possibilidades. E quando isso não acontece, mas ele não mais se vê a sua própria cosmovisão, então pode ser que ele sofra algum tipo de depressão, de implosão, alguma coisa acontece. Porque basicamente ele acabaria vendo uma vida dupla, né? Ele escolhe uma cosmovisão, que nem sempre é a que ele gostaria de viver, mas que por contingências acaba optando. Vai levar um tempo até que ele assimile o seu novo mundo com as suas velhas perspectivas e disso faça, né, um equilíbrio. Nesses momentos pode ser que ele reaja bastante violentamente, como às vezes fazem os jovens, né? Agora, o fato é que essa visão de mundo, embora seja plural, embora não seja contingenciada por uma perspectiva específica, é uma visão de mundo, que também não é modelar, cada um pode encontrar a sua, mas deve ser uma, que ao mesmo tempo pode ser mutável, né? As pessoas têm muitas vezes as suas fases distintas, né? Então, esse desvelar do mundo vai fazendo com que ela descubra justamente novas perspectivas e se encontre mais tranquila e profundamente em uma delas. Então, às vezes, a pessoa passa a vida inteira até que diga, puxa, agora eu estou vivendo a minha vida plena. Agora eu encontrei um sentido para a vida. E isso a gente encontra na própria literatura. Inclusive na literatura da história eclesiástica, Santo Agostinho, ou Agostinho, antes de encontrar
com o cristianismo, buscou o neoplatonismo, buscou o maniqueísmo, ou seja, ele buscou várias vertentes que supostamente lhe dariam respostas. Mas foi depois de muito tempo, de quase 40 anos, que no cristianismo ele sossega. Puxa, agora eu encontrei. E quantas pessoas hoje estão nesse mesmo processo, buscando, entre aspas, uma verdade que seja de fato a verdade. E agora ela possa dizer como Agostinho, puxa, encontrei, estou tranquilo, vivo uma vida plena, não preciso mais correr. Uma vez eu vi uma gravura, aliás, 3, 4 quadrinhos do The Flash, o homem mais rápido, né, não sei se do mundo, se do universo, né? E ele corria feito um louco, né? Até que um dia ele correu, chegou numa biblioteca, leu os livros da biblioteca e agora não corria mais. Olha, não preciso mais correr, encontrei o que eu estava procurando. Agora acabou essa correria, né? Então, sabe-se lá quantos anos o personagem correu atrás daquilo que buscava, sem saber que estava buscando aquilo também. Porque no fundo as pessoas buscam alguma coisa, mas nem todas têm, talvez, essa maturidade para saber o que estão buscando. Agora, a partir do momento que encontram, porque afinal de contas, dentro da premissa cristã, se estão buscando porque já foram encontradas, né? Então ela refina essa visão, mas dificilmente abandona essa visão. Então é uma coisa que apenas vai complementando, apenas vai enriquecendo. Geralmente, quando alguém se converte, ele dificilmente muda radicalmente a sua cosmovisão, a sua visão de mundo. No Brasil, pelo menos, né? Então ele geralmente deixa de frequentar uma certa igreja, uma certa religião e frequenta outra. E muda aqui e ali uma coisinha ou outra. Assim. Então, grosso modo, não mudou assim radicalmente a sua forma de ver o mundo. E o que acontece é que muitas vezes a pessoa acha que mudou radicalmente a sua vida quando perceptivelmente os elementos da sua vida antiga, por assim dizer, estão ali ainda. Então isso não aconteceu só com Agostinho, mas com Lutero também, como grande exemplo, né? Lutero, agostiniano, ou seja, um conhecedor, um leitor, um seguidor de Agostinho, assim, grosso modo também. Enfim, vai para o mosteiro, torna-se monge, doutor em teologia, tem todo aquele processo, dá início à reforma. Rigorosamente não foi ele que deu início à reforma, mas foi o grande nome da reforma. Mas ele morreu agostiniano, porque muitos dos seus escritos ainda continham indiretamente conteúdo de pensamento agostiniano.